eu vou cuidar para que eu nunca perca o controle da minha vida financeira. Eu quero ter total controle da minha vida financeira para que eu nunca tenha que passar por isso. E se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir ajudar outras pessoas. Então, a mente de investidor que eu comecei a ter a partir daí, não é só uma mente de investir, é uma mente de aproveitar oportunidades, é uma mente de saber dosar os riscos, é uma mente mais estrategista que eu acabei desenvolvendo, advinda da educação financeira e do propósito que eu criei na minha vida de começar a entender o jogo do dinheiro. Eu falei, eu preciso entender o jogo do dinheiro, nem que para isso eu tenha que ler 100 livros no mês, nem que para isso eu tenha que estudar, enfiar a cara no livro e falar só disso e pensar só isso, que é o que eu venho fazendo já há alguns anos, para entender esse jogo. E com isso você começa a descascar a cebola e entender que o mercado financeiro, a economia como um todo, envolve não só o dinheiro, a troca de consumo de bens, etc., envolve também pessoas, envolve sociedade, envolve política, envolve gestão. Então tudo isso é uma bagagem para a vida que hoje eu agradeço. Eu falo, aqueles $12 mil me serviu. Foi a faculdade da vida que me cobrou, eu paguei e eu me formei investidor na cabeça. Nem investidor, não estou nem falando de me formei investidor porque eu tenho diploma. Eu me tornei um investidor naquele momento. Eu me tornei uma pessoa que respeita o dinheiro e entende que o dinheiro é melhor como escravo do que como mestre. Porque se o dinheiro for teu mestre, você está perdido. E quando você fala de estudar sobre o mercado financeiro, né? A gente estuda sobre o mercado financeiro, mas a pessoa precisa... Eu acho que a educação financeira tinha que existir na escola já, né? Como matéria de escola, a pessoa tem que aprender sobre finanças. Mas ela precisa do dinheiro, né? Porque é tudo muito bonito, você saber o que fazer com o dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu já sei o que eu fazer, o que fazer. Mas sem ele, não acontece a mágica. Sim. Né? Então você pode ter o dinheiro lá e você pode fazer a mágica da multiplicação, ficar milionário, investindo seu dinheiro, mas primeiro você tem que ganhar o dinheiro. Né? E como que foi a tua história? Porque você foi de 0 a 100, você ganhou dinheiro, teve que dar para sua família, né, para salvar a empresa do seu pai, ficou a 0, voltou a estudar, entendeu a roda do dinheiro como gira, mas você precisava do dinheiro para poder pôr lá para, né, saber para teu dinheiro render. Sim. Como que foi? Como que você conseguiu ganhar dinheiro de novo? Fabinho, 2 pontos. Eu sempre tive essa questão da educação financeira comigo, e não porque eu fui aprender sobre educação financeira, não porque alguém me ensinou em casa, mas sim porque eu cresci. Eu sou o mais novo de 3 irmãos. Então, lá em casa a gente tinha uma piada que a gente falava assim, tem que comer aqui até sem fome, senão você fica sem. Então, se você esperar para comer, se você não cuidar do que é seu, você vai ficar sem. Então, eu sempre cuidei do que é meu, eu sempre busquei conservar o que é meu. Minha mãe sempre tinha o costume de falar para eu apagar a luz quando eu saísse de casa. Então, o tempo todo, eu tinha consciência de que as coisas estavam se movimentando ao meu redor e de que eu tinha que caminhar num certo sentido, onde eu pudesse ter uma participação positiva dentro desse contexto econômico, né? E eu aprendi a lidar com o dinheiro dessa forma. E aí, quando chegou em 2016, que a crise estava absurda aqui no Brasil, o que acontece? Quando eu voltei do navio, eu já tinha feito o primeiro ano de faculdade, que eu me formei em jornalismo. E aí, quando eu voltei do navio, eu lembro que eu conversei com meu pai, eu falei assim, cara, eu quero ir para os Estados Unidos e tal. Aí, o pessoal da faculdade falou, se você passar mais um ano fora, porque eu já tinha passado 2 anos fora, eu já tinha trancado ela por 2 anos, porque eu fui para o navio. Então, entre a seleção, processo seletivo, 2008 embarquei, 2009 voltei, perdi os 2 anos, né? A faculdade falou, se você fizer passar 3 anos com a faculdade trancada, você perde o primeiro ano. Aí eu não quis perder. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, voltei a estudar, voltei para a faculdade, para terminar a faculdade, e quando eu terminei a faculdade, eu falei, cara, eu quero viajar para fora do país, eu quero, de novo, eu quero ir para fora do Brasil, porque o Brasil está ficando difícil de você fazer alguma coisa aqui. Isso foi lá naquela crise de 2015, 2016, que o negócio estava pesado. E aí meu pai falou, Danilo, você fala tão bem inglês, por que você não abre uma escola de inglês? Eu não estava conseguindo emprego em lugar nenhum. Eu consegui emprego como professor de inglês, mas ganhava muito pouco.
Então eu fazia algumas coisinhas aqui ali de final de semana, mas não estava dando certo. Eu falei, cara, isso não é a vida que eu queria para mim, né? Não é isso que eu planejei para mim. Aí meu pai falou isso para mim. Ele falou, por que você não começa uma escola de inglês? Aí eu lembrei de uma amiga minha que tinha uma escola de inglês, liguei para ela e falei, qual que é o caminho das pedras? Ela falou, eu estou vendendo a minha escola. Eu falei, ah, é? Aí ela falou, vem aqui conversar comigo que eu te faço uma ponte, eu tenho um sócio. Aí eu fui conversar com o sócio e ele falou, bom, quanto que você quer para trabalhar para mim? Eu falei, eu não vim aqui atrás de emprego, eu vim aqui para montar a minha própria escola de inglês. Se eu não pegar essa escola e tocar ela com você, se eu não for seu sócio, eu vou sair daqui e vou criar a minha. E eu vou ser seu concorrente. Agora, se você topar ser meu sócio, eu entro com capital intelectual, ou seja, eu vou recrutar professor, eu vou captar aluno, eu vou fazer essa escola girar, e você vai entrar com capital financeiro, ou seja, enquanto essa escola não estiver dando lucro, você vai mantendo. Mas eu te garanto que dentro de 1, 2 meses ela vai estar dando bastante lucro pra gente. Aí ele comprou a ideia. E dito e feito, 2, 3 meses eu comecei a dar palestra, toda palestra eu abria no final um pacote de promoção e todo mundo fazia matrícula. De repente eu levei aquela escola de 2, 3, 4 alunos, que foi o que eu peguei ela com 3, 4 alunos particulares, né, que num único horário você trabalhava um aluno de cada vez, e em pouco tempo eu levei para 200, 250 alunos. Então em poucos meses eu fiz aquela escola começar a girar. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a guardar. Mas até então só poupança só. Guardava o dinheiro na poupança e deixava ele lá. Para mim, a minha ideia de ter dinheiro, de ser rico até então, porque eu não tinha total clareza do mercado financeiro ainda, era de ter dinheiro na conta. Então eu nunca deixava minha conta abaixo de certo ponto. Eu deixava num ponto onde eu falava, ok, eu estou bem. Mas nada de segurança de futuro, nada de previdência, nada de pensar no futuro, nada de investimento a longo prazo, nem a curto prazo. Nada. Só realmente o dinheirinho na poupança. Mas foi assim que eu comecei. Economizando, segurando o máximo que eu pudesse, adquirindo essa mentalidade, né? E não é economizar num cafezinho, hoje eu sei disso, embora na época eu economizava não só no cafezinho, se precisasse economizava na comida, mas hoje eu tenho uma mentalidade diferente, que é o quê? Se a pessoa ainda não está ganhando o suficiente, que eu acho que é o ponto que é importante a gente frisar, se a pessoa ainda não está ganhando o suficiente, a pessoa vira para mim e fala, eu ganho um salário mínimo, como que eu posso investir? Invista em você. Faça igual você fez. Pega o teu dinheiro, usa para investir em conhecimento. Com mais conhecimento você vai poder criar mais recursos para você ter mais dinheiro, e com esse mais dinheiro vai sobrar para você pagar suas contas e um pouquinho para você investir. Porque se eu falar para você que ganha um salário mínimo, vai investir no 100, 150 por mês, no longo prazo isso não vai te levar para muito lugar. Não vai te levar, não vai mudar a tua vida. Vai adquirir um bom hábito, mas não vai mudar a sua vida. A disciplina muda, fica legal, mas não muda a vida, né? Não muda a vida.